Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go aqui na tela da Eleven TV. Vamos para mais um episódio e dessa vez, cada vez mais tá ficando mais refinado esse negócio. Eu tô arrumando pra cabeça, os convidados estão ficando mais alto nível ainda. E hoje eu tenho um cara que eu conheço também de longa data, já compartilhamos transmissões juntos, já fizemos muitas corridas e nesses 6, 7 anos que a gente se conhece, nunca ouvi falar um palavrão. É um santo esse Vitor Del Porto, o multicampeão Vitor Del Porto, que hoje, com inúmeros pedidos e com imenso prazer, é o meu convidado aqui para esse quadro. Vitor, prazer tê-lo aqui, muito contente que você tenha aceitado esse convite. E, enfim, amizade de longa data já. Opa, oi Vicente, tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Pois é, né, há muitos anos aí como companheiros de narração e comentários e também de pista às vezes, né, correndo um contra o outro, mas sempre com muito Contra nem respeito. sempre, né? Você tava lá na frente, eu tava lá no cu da cobra, mas enfim, o Vitor é outra história. Então, antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês para já se inscreverem, curtirem essa entrevista, porque eu tenho certeza que o papo vai ser bacana. Não tem pauta, não tem absolutamente nada, porque aqui a gente vai conversando, trocando aquela ideia bacana. Pode ficar tranquilo, Vitor. Então já vá se inscrevendo aqui no canal da Eleven TV, porque é o canal mais plural do automobilismo virtual brasileiro e, quiçá, mundial. Porque aqui você acompanha os principais simuladores, automobilista, agora tem o Automobilista 2, o iRacing, o Race Room, o R-Factor 2, tudo isso você acompanha aqui com a gente. Ah, eu aceito Corsa Competizione também. Além do nosso quadro, o Stop and Go. Não tivemos Stop and Go na semana passada, mas agora estamos de volta. Problema de agenda, tá para gravar ali com o Vitor, a gente acabou não conseguindo conciliar tudo isso, mas agora tá entrevista e serão em doses duplas, porque teremos 2 sábados seguidos de entrevista para você. Então já vá se inscrevendo no canal, estamos na nossa meta rumo aos 1.000 inscritos e só depende de você que tá chegando, tá acompanhando pela primeira vez. Bom, para começar, Vitor, nome completo, idade e aonde você mora. Bom, meu nome é Victor Del Porto Gomes da Silva, eu tenho 27 anos, moro aqui em São Paulo. Você vê que o número, agora 27 anos combina com o número do carro, né? Daqui a pouco não vai dar mais, porque eu faço aniversário em maio, então aproveitar que falta aí um mês e pouco ainda. Muito bem. E esse Vitor de 27 anos, ele começou a gostar de corrida por conta dos pais, começou a gostar de corrida sozinho, não gostava de corrida, gostava de futebol, entrou no automobilismo virtual por acaso? Qual que é a história do Vitor Del Porto? Bom, Vicente, eu comecei a gostar de automobilismo quando eu era pequeno. Eu não vou saber te dizer precisamente a data, quantos anos eu tinha, mas meu avô gostava muito de Fórmula 1 e eu comecei a acompanhar com ele as corridas de Fórmula 1, adorava assistir as corridas e até começou antes do futebol, viu? Eu lembro de uma vez que estava assistindo Fórmula 1 e tal, e depois de assistir futebol, assim, não achava interessante, assim, mas era bem novinho mesmo. Depois que também comecei a gostar de futebol, eu sou corintiano, né? Mas começou com meu avô e também tem o meu pai também, que também adora automobilismo, chegou também a ter suas participações lá em Interlagos correndo e tudo, então É mesmo? tá meio na veia, é isso mesmo. Então tá meio que na veia também por ter aí tido contato logo cedo com meus avós, meu avô no caso, e por causa do meu pai na veia também. Então agora, já que você falou do negócio do teu pai, que eu não sabia, conta um pouquinho, uma passagem rápida, o que seu pai correu, deixou de correr, se você lembra, se você já não era ou não era nascido na época. Não, eu não era nascido na época. Meu pai, ele chegou a correr de moto lá em Interlagos há muitos anos atrás e também chegou ajudar na preparação de carros de uma equipe lá também. Então ele estava muito por dentro do automobilismo, de Interlagos, também chegou a trabalhar em corridas da Fórmula 1, então ele tinha um pouco tem um pouco de conhecimento sobre automobilismo, e por isso também que eu acho que veio também, além do meu avô, meu pai também, os dois, então acabaram me ajudando aí no sangue do automobilismo. Isso aí, quando você começou a ver corrida, você era pequeno, mas a gente tá falando de que ano mais ou menos? 98, 99, 2000, você lembra? Comecei a acompanhar, acho que que eu lembro, em 97, 98. Eu lembro daquela corrida da Fórmula 1 em Spa, que bateu quase todo mundo na. Eu achei aquilo muito engraçado na ocasião, mas foi por esse tempo que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1, pelo que eu lembro.
Mas também lembro de algumas coisas, por exemplo, da Fórmula Mundial também. Eu assisti algumas corridas, né, da kart, no caso. Então, por aí, vamos dizer. E quando que você começou a jogar? Quando que você entrou no mundo do videogame? Porque muitos começam direto com o simulador. Mas no nosso caso, e principalmente no teu, que é um pouco mais velho do que eu, não começou no simulador. Você deve ter começado num videogame, num joguinho de computador, pra daí pular pro simulador. Então como foi esse começo? Sim, para dizer a verdade, eu comecei em jogos de corrida nos arcades. Eu adorava jogo de corrida nos arcades. Todo domingo eu ia lá jogar. Jogava Cruiser USA, Daytona USA, que eu adorava também. Então começou nos arcades, depois eu fui para os videogames, Super Nintendo, Nintendo 64. Era mais assim pro Mario Kart, mas todo jogo de corrida que eu via, cheguei a alugar fita pro 64 de Fórmula 1, Extreme G, que era um jogo de moto, que era bem futurista. Então, assim, começou com os videogames. Até o ponto, às vezes, de eu ir no shopping, isso era bem pequeno também, eu lembro disso. Tinha lá uma loja de departamentos, né? Não sei se era um Mapping na época. E aí tinha lá o Nintendo 64 lá instalado, mas quando eu ia lá na loja, tava desligado, né? Aí minha mãe pedia para ligar e eu jogava Mario Kart do Nintendo 64. Então era muito legal, muito divertido. Já tava super animado em poder correr. Nossa, adorava mesmo. Essa é uma das coisas legais, é uma pergunta que eu acho importante fazer, porque cada um que a gente conversa tem uma ligação. Uns são por acaso, outros correram atrás, uns nem gostavam de corrida e gostam de automobilismo virtual. Então é legal de conhecer esse lado. E você então começou bem cedo, você tá falando pequenininho, no Mapping ainda, né? O Mapping fechou faz tempo. E quando que você pulou para um automobilismo virtual mais sério, esse que a gente tem de simuladores, que é o que a gente tem hoje em dia? Hoje em dia não, né? Mas nessa linha que a gente tem hoje em dia. Tá, eu comecei com o automobilismo virtual. Eu vou dizer que a minha primeira experiência foi em 2010, em participar de uma competição mesmo. Eu era, assim, sempre adorei em eventos que tivessem simuladores ou jogos de corrida. Eu comecei a participar de esportes, antes de falar do automobilismo virtual especificamente. Em 2007, comecei a jogar o Trackmania, ou Trackmania, depende como as pessoas falam. E foi meu primeiro contato com esporte, com E do que jogos era esse Trackmania? de corrida. É um jogo de corrida, também arcade, mas assim, um carro não pode bater no outro, você vai de um ponto ao outro, ou então você faz também circuitos, vamos dizer assim. Só que é extremamente técnico, porque como você não tem como bater no outro carro, né? Não que a gente faça isso no automobilismo virtual, mas você não tem que desviar do outro carro, você tem que fazer o seu papel. O que vai determinar se você vai bem ou não na corrida vai ser só você e sua concentração de você não bater nos muros, não danifica o carro, mas assim, se você errar a curva, você perde tempo, então é muito dinâmico, né? Daí depois Então, disso, aí isso era no computador, o Trackmania. Aí você isso, começou a ir adiante. isso. Comecei a participar de campeonatos de esportes, não só do Trackmania, mas também em outros jogos. Quase fui para a Coreia do Sul jogar uma final mundial de WCG, que é a World Cyber Games. Tinha um jogo que era de celular chamado Asphalt. Eu joguei, fui terceiro colocado brasileiro e terceiro pan-americano. Se eu fosse primeiro colocado brasileiro ou primeiro e segundo pan-americano, eu ia para a Coreia do Sul. Mas eu consegui ficar terceiro em 2 lugares. Não consegui para a Coreia do Sul. Então, assim, e daí, num desses eventos que eu tô falando, que no caso foi a WCG, teve uma classificatória da Fórmula Armaroli. Eu acho que algumas pessoas conhecem, lembra Sim, dessa sim. empresa de simulador? Eu nem sei mais se existe, para falar a verdade. E o carro que eles usavam era aquele Fórmula Armaroli que depois virou Fórmula Classic do automobilista, que era a McLaren de 1988. Isso, 2010 isso, então já faz 10 anos, muito tempo atrás. E eu lembro claro, eu via que podia participar, né, não tinha que pagar nada e tudo. Eu participei, sofri muito para me classificar, né, foi um dia inteiro no shopping tentando fazer volta rápida lá, mas consegui a classificação. E aí, quando eu fui disputar a final, eu fui muito ruim, muito mal mesmo na final. E perdi para 2 pessoas, eu acho que terminei fora do top 5, eram 10 pessoas na final e acho que eu fui 7º, 8º, sei lá. Mas eu sei que a final
dois pilotos que estavam na final, um deles foi o Gabriel Bertoldi, que algumas pessoas conhecem, eu acho, aí e outro foi só o Hugo Luiz, que eu não conhecia, nem sabia quem era. Não sei quem é, não. Assim, era uma pessoa muito nova, o Hugo Luiz, na época, acho que eu tinha 18 anos, ele tinha acho que 16, 17. Eu acho que na ocasião quem foi campeão foi o Bertoldi. Que já era mais velho. Segundo. Sim, mais velho. Mas foi o primeiro contato assim, com competições de automobilismo virtual. E daí, nesse evento, você tomou gosto pelo negócio, aí resolveu ter um cockpit, ter um volante, correr atrás de outros simuladores, ou não, só ficou essa vontade adormecida? Então, eu gostei, assim, claro, desde pequeno eu joguei muito, como eu falei, videogames e tudo, PlayStation 2 também joguei muito. Eu queria muito ter tido aquele volante do Gran Turismo 4, mas nunca consegui por conta de questões financeiras e tudo. Era o Drive Force GT, né? Isso eu mesmo. Tinha o Drive Force GT. Então, eu vi aquela coisa do volante, falei, nossa, eu quero, mas nunca foi pra frente também porque o custo era muito alto, né? Na época custava 600, 700, isso em 2004, 2005, 2006. Então, aí depois de um tempo, teve um outro evento que eu tava me envolvendo muito com esportes. Desculpe, amigo, eu tinha caído a caneta aqui. Pode continuar, Vitor. Aí eu pegar a caneta aqui. Tudo bem, Vicente, eu te perdoo. Perdão, Vitor. Mas eu tava muito envolvido com esportes, por conta também do Trackmania, mas assistia muitos campeonatos e também acompanhava muito a WCG, ESWC, outros campeonatos também que envolviam esportes no geral. E aí surgiu a oportunidade de ter aqui no Brasil a Intel Extreme Masters, que é um evento que ainda existe, que é muito famoso, que é patrocinado pela Intel, né? Tem o nome da Intel, inclusive. E tinha um evento que eu queria ir muito, que era a Campus Party Brasil. Sim. Eu já ia nesse evento em 2012. E, coincidentemente, anunciaram que ia ter esse evento na Campus Party. E foi lá que eu acabei vendo que tinha uns cockpits lá. Eu falei, nossa, legal que tem uns cockpits, mas eu tinha uma lembrança meio triste, né, desse campeonato de 2010, que eu tinha ido muito mal, tinha me classificado para a final, mas tinha tido uma performance muito ruim, né? Assim, eu não estava conseguindo andar rápido, né, no simulador. E aí eu conheci o iRacing. Então, quando eu conheci o iRacing, ali que começou realmente minhas aventuras no automobilismo virtual mesmo. Que inclusive eu ganhei processador lá, e com isso eu vendi o processador e comecei no iRacing. Então, foi a partir daí que eu comecei a realmente as minhas corridas aí no iRacing. Isso a gente tá falando de 2011 que você falou? 2012. Isso. 12. Então, você não teve aquela passagem em andar no R-Factor, ou no Race 07, num outro simulador, ou um GTR2, que é um simulador que muita gente andou. Você já começou direto burguês ali, andando no iRacing. Sim, Vicente. Eu lembro de algumas passagens, algumas vezes que eu andei, por exemplo, Fórmula Maroli, eu acho que era o R-Factor. Sim. Eu lembro de andar no Grand Prix 4, eu acho, mas um teclado, há muito tempo atrás. Ainda na época do Orkut também, acho que 2007, 2008. Mas também, assim, não tinha tido uma boa experiência, porque, assim, eu não entendia nada, para falar a verdade. A transição do arcade, ou de um simulador que tem algumas características arcade e tudo, é uma transição meio complicada, né? Sim. Então, assim, acabou que o iRacing surgiu na minha vida, de repente. Eu não esperava que ia ter uma competição de simuladores lá na Campus Party. Eu não esperava que ia ter uma competição valendo o processador. Quando eu ouvi falar que ia ter um prêmio, eu falei, bom, vou tentar, né? Eu tentei 3 dias. E no terceiro dia eu consegui ganhar finalmente. Mas eu pensava que ia ser coisa de um processador de R$500, R$600. Eu não tinha isso na minha cabeça de que ia ser um processador que na época foi, um processador stream da Intel, né? De R$3.000. Então, por isso que eu... por isso que eu ganhei o processador. Na época, R$3.000 era dinheiro, hein? Pô, era uma baita grana. Eu fiquei surpreso, porque eu nunca tinha conseguido ganhar nada nesse valor. Tanto é que no dia, quando eu ganhei ali, do Marcel Facchini, inclusive, por 20 milésimos, eu fiquei muito feliz, me joguei no chão, comemorei. Eu tenho relatos do pessoal que estava lá assistindo, que viu o pessoal da Intel lá, tinha segurança da Intel chorando, porque ficou emocionado da forma como foi a minha vitória e tudo. Então, eu peguei, vendi o processador, comprei o cockpit e comecei no iRacing. Então, assim, tive, claro, incentivo também financeiro, um auxílio financeiro da minha mãe, né, e tal. Mãe trocínio?
mas eu posso dizer que depois de anos, é claro, a partir de 2015, eu comecei realmente me patrocinar nas corridas, né, para poder continuar aí no automobilismo virtual. Até uma passagem sobre esse negócio assim, de algo dramático. Você lembra, porque você foi também, lembra que tinha aquele desafio da Petrobras para você ganhar uma credencial para ir pro camarote da Petrobras, né? Teve aqui em Curitiba, teve aí em São Paulo também, e você foi. E no último ano que teve, 2017, que 2015, 2016 eu soube que tinha. Primeiro ano foi até o Neto Nascimento que me avisou, no segundo não me lembro como que eu fiquei sabendo, e no último ano eu não tinha visto absolutamente nada que teria. E eu peguei, tava no autódromo, era um sábado à tarde, de 2017, eu tava no autódromo, tinha ido lá ver o pessoal e tal, mas não tinha credencial pro dia da corrida. Não tinha nada. E eu peguei, e daí eu não sei se eu escutei ou alguém comentou que tava tendo essa ação da Petrobras no Parque Barigui. Para quem conhece Curitiba sabe que o Parque Barigui tá aqui, vamos fazer, e o autódromo que fica em outro município tá aqui. Curitiba as coisas não são muito longe, mas é atravessar a cidade. Fica na região sul e o resto na região norte, enfim, lá em cima. E aconteceu mais ou menos isso. Eu peguei e liguei pro meu pai. Falei, pai, vem o quanto antes. Na época eu não dirigia ainda. Eu falei, pai, vem o quanto antes aqui. Porque tem o negócio da Petrobras e tal, não sei o quê. E daí ele pegou minha mãe, foram lá no autódromo, me buscaram, eu saí correndo de lá e fui pro parque. Cheguei no parque, aí tinha uma fila gigante, assim, uma baita de uma fila. E todo mundo podia tentar, né? E era, vamos dizer, 3 e pouco da tarde, 4 horas. Não, 4 horas, já era 4 horas. Terminava às 5 o negócio. E foi assim, ficamos na fila, e era um caminhão. E você não era mais em shopping, porque nos outros anos tinha sido em shopping. E daí eu fui chegando... no último ano foi num caminhão, né? Aí tudo bem, eu falei, vai ser Stock Car em Curitiba, tá no papo. E foi chegando. Aí o pessoal começou a desistir. Vai demorar demais. Fecharam a fila atrás de mim. E ninguém ganhando. Acho que nem o Fábio do Carmo conseguiu naquele dia, ele tava lá e não conseguiu, não sei. Teve uma situação assim. E foi indo. Aí quando eu vi, não era a pista de Curitiba, não era o Game Stock Car. Era a BMW GT2, acho que era a E92 GT2, no circuito de Tor Poznan. Que eu nunca tinha ouvido falar em Tor Poznan. Eu nunca ouvi falar até agora. É uma delícia o circuito, é um circuito polonês. Depois na recorrida lá é uma maravilha. E eu peguei e falei, cara, eu não conheço esse circuito. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu peguei, lá fui eu olhar, tinha um restinho de franquia no celular ainda. Fui lá, olhei a pista mais ou menos e consegui a credencial. O último, porque era sábado e no domingo era corrida. Consegui no último dia, nos finalmente lá. Foi o último do dia, o último tudo também. E daí foi todo. O pessoal ficou surpreso. Pô, mas como assim? E tal. E era com óculos Rift ainda. Eu nunca tinha andado com óculos Rift. Aí o que eu fiz? Fiquei com o óculos Rift parado. Eu não mexi a cabeça, como se fosse um monitor. Eu fiquei paradinho com a cabeça pra pensar mesmo que era um monitor. Então eu entendo. Claro que não chega nem aos pés de um processador, mas também é uma passagem engraçada sobre isso. Aí você pegou e teve esse mantrocínio aí. E você começou no iRacing em qual modalidade? Começou andando de... Claro que todo mundo começa por baixo. Mas tinha alguma que você já vislumbrava? Queria andar de NASCAR, queria andar de iRacing? Que na época era referência nesses dois carros, principalmente na NASCAR. No meu caso, até aproveitando para completar a história anterior que eu contei do processador, né? Nesse evento eu conheci o J. Rodrigues, que algumas pessoas talvez conheçam, lembrem ainda dele. Ele era o narrador e também um dos organizadores da Liga IVR, que veio antes da Liga iRacing Brasil, hoje IRB Esportes. E aí ele me viu andando lá, ele levou o cockpit dele, inclusive, no evento e tudo. E aí me convidou, né, também me ajudou a começar no iRacing, a explicar algumas coisas e tudo. Foi por aí que eu conheci a equipe que eu participava, que era a Fast Racing. Conheci o Edson Vieira, o João Vieira, que eu sempre falo nas entrevistas o nome deles. E aí, o primeiro campeonato que ia acontecer, eu comecei no iRacing dia 4 de abril de 2012, então 8 anos, certinho aí a data para começar, né? 8 anos agora. E aí o primeiro campeonato que ia ter era o campeonato de Indy, de Fórmula Indy no misto. Como eu falei, eu acompanho algumas coisas da Indy, acompanhava algumas coisas da Indy também, de assistir 500 milhas, principalmente quando eu fui ficando um pouco mais velho, assim, né? De 18 anos, 9 anos e tudo. Mas também eu lembrava de algumas coisas quando eu era pequeno. Então tinha aquela coisa do carro ser bonito, um visual mais agressivo e tudo. E aí por isso que eu optei por correr na Fórmula Indy,
esse também eu corri, e aí eu comecei a minha carreira no iRacing. Eu ia falar, eu ia até brincar, começou na Indy porque é mais fácil, como o pessoal costuma dizer, né, que é andar em círculo, mas já começou do circuito misto. É porque na verdade também, Vicente, na época aconteceu o seguinte, o iRacing eu comecei tanto no Mazda MX-5, que continua sendo a carteira Hulk do iRacing, né, no Road, e também tem o Street Stock no Oval, né, que eu comecei também no Street Stock. Mas aí eu tive que escolher alguma coisa para correr, tudo no campeonato também tive que escolher. E aí, como era misto, então eu optei por primeiro começar no road, começar nas pistas de circuito misto, né? E no Indy. Então também tinha, na época, as categorias tab fixo do Indy. Então aí fez tudo meio que sentido na época. Eu comecei no MX5, já evoluí pro Indy. Era uma sequência na carteira do iRacing, então até que já também fez sentido, entendeu? Não era por ser fácil, mas também foi por gosto, né? Entendi. E como que foi a reação da tua família na época? Pai, mãe, o que eles acharam? Era uma experiência diferente, né? Primeiro que, assim, eu fiquei extremamente feliz de poder participar de uma corrida E que um fosse parênteses transmitida. antes disso. Você tinha daí volante pra andar? Então, eu vendi o processador. O evento em 2012 foi em fevereiro. Eu vendi o processador, consegui vender acho que no meio de março, por aí. E aí chegou aqui em casa o cockpit e o volante, que na época era possível comprar os dois lá por uns R$2.000. E eu comecei em abril, comecinho de abril, então já com o G27 e um cockpit também da Stock Car. Que é o que você tem até hoje. Isso. Depois até pra mostrar, se for o caso. Mas... Então, nisso... Até olhou assim pro bebê ali do lado. Meu bebê. Então, tudo mais ou menos também por acaso. Não foi nada doutrinadinho, tudo certinho. Não entrou com aquele intuito direto. E como que foi essa primeira corrida aí? E a sequência também? Você tomou gosto, tomou pau na primeira corrida, andou bem? Como que foi? Tá muito nervoso, porque eu sabia que era uma experiência muito diferente para mim. Era muito emocionante, porque ia participar de uma corrida que ia ser transmitida. Eu nunca pensei que teria uma transmissão, eu participando da corrida, tendo meu nome falado e tudo. Era muito legal de poder depois ver a transmissão. E eu sei que tem muitas pessoas que eu ainda fico emocionado, muito assim, feliz e emocionado por ver, às vezes, eu correndo na transmissão. Pena que não é com o Rodrigo Vicente narrando mais, né? Não, agora eu vou. Lá no FUBC, né? É verdade, verdade. Tá ficando velho, hein, Vicente? Tá ficando desmemoriado aí. É a idade, Eu sou grupo de risco do Corona já. Ai, meu Deus. Enfim, eu tava muito nervoso. Eu lembro de treinar com o pessoal. Minha equipe era o João Vieira, o Edson Vieira e o Reinaldo Augusto. Nós 4 correndo. E eu, assim, minha performance não era tão boa. Eu errava muito ainda. Tinha muitos, assim, de tentar fazer volta rápida. Eu não tinha constância e tudo. Mas aí, a primeira corrida chegou. Watkins Glen, de Indy. O formato, acho que já era com a bota também. E com a Buzz Stop. E eu sei que logo na largada, na subida aquela subida da curva 2, ali, curva 3, tem um acidente, assim, incrível com, eu tava no final do grid, acho que eram 25 carros, 30 carros. Eu sei que eu bati o bico do carro, eu fui pro box, troquei o bico, ou andei um bom tempo com o bico danificado, não lembro ao certo. Mas eu sei que acho que eu parei 2 vezes e terminei em 9º lugar ainda. Mas foi muito legal, apesar de ter batido, né? Perdi tempo, velocidade. Naquela época, para quem está acostumado com a iRacing de hoje, aquela época era muito mais sensível o carro, então, assim, bater o bico e só danificar um pouquinho o bico foi ótimo, porque o risco de você bater e abandonar era muito grande. Realmente, eu quando entrei ali em 2014 já era ainda um pouco complicado, depois foi melhorando. E para sair um pouco do automobilismo virtual, nós vamos falar que tem muita coisa ainda para conversar sobre automobilismo virtual. E você que está acompanhando com a gente, que está curtindo o papo, obviamente vai prospectando para os seus amigos, vai divulgando para a galera, se inscreve aqui no canal e também eu vou deixar as mídias do Vitor aqui embaixo, porque ele transmite as corridas dele, outro assunto que nós conversaremos em breve. Então tudo tem aqui embaixo, todo o serviço do Vitor, e você se inscreve tanto no canal do Vitor Del Porto, quanto aqui na Eleven TV. Mas eu quero saber do Vitor Gomes Del Porto da Silva, é isso? Acertei? Del Porto Gomes da Silva. Del Porto Gomes da Silva. Eu quero saber do Vitor Del Porto Gomes da Silva
na vida pessoal dele. Ele com seus 27 anos, ele mora com os pais, ele mora sozinho, ele namora, ele curte escutar música, ele tem algum hobby além do automobilismo virtual. O que faz Vitor Del Porto quando não está correndo na iRacing Brasil, correndo no F1BC, correndo em outras ligas, correndo as corridas oficiais? O que o Vitor Del Porto gosta de fazer? Bom, eu moro aqui com meus pais, né? Minha mãe, meu pai e 2 primos meus. Como que é o nome do seu pai, da sua mãe? Eu não lembro, nem dos seus primos. E tem aquele pessoal também lá, eu esqueci. Então. Meu pai chama Adalto, minha mãe Lilian. Meus primos são a Júlia e o Guilherme. E aquele pessoal lá que você mandava abraço, sabe? O pessoal do... O pessoal do GAN. Que eu participava também, pessoal que... Muito meus amigos aí também. Eu narrava a corrida do Vitor, era uma coisa que chegava na entrevista... Sempre. A entrevista do Vitor contando a corrida, primeiro que já era nos mínimos detalhes. Hoje ele tá melhor, era nos mínimos detalhes. Aí quando ele ia pros créditos, ele era pior que o Maguila pra mandar abraço. Então era 3 dias para mandar abraço pro pessoal da antiga equipe, da atual equipe, o pai, a mãe, os primos, o pessoal do GAN, que era o grupo de jovens lá da igreja. Era um negócio sério. Mas enfim, daí continue, eu acabei te interrompendo. O que o Vitor Del Porto gosta de fazer? O que o Vitor Del Porto faz? Bom, a paixão pelo automobilismo continua muito presente, não tem como, sabe? Twitter, Facebook, site... grupo de WhatsApp, não tem como sair disso, viu, Vicente? É uma paixão muito grande. Às vezes também pode dar uma cansada, às vezes você está sempre nisso, mas sim, é algo que sempre está muito presente. Não boa tem essa como. Pinga, né? Sempre. Ainda mais na situação que nós estamos hoje aí com o Covid-19 e tudo. Então, ver os pilotos também reais, os profissionais participando mais ativamente de corridas. Então, é um momento, assim, triste por conta do vírus, mas muito feliz de ver o pessoal dando uma importância maior ao automobilismo virtual hoje em dia, né? Tomara, né, que cresça. Sim. Mas eu gosto muito de ler, assim, sites de notícias e tudo. Eu gosto de trocar muita informação com as pessoas, no trabalho, em casa. Eu estou fazendo agora também, estou no 3º semestre de jornalismo. Então, depois de um bom tempo aí para definir. Mesmo. Mesmo. Fiquei feliz por você. Muito feliz. Então, obrigado, viu, Vicente? Então, demorei um bom tempo, eu tinha feito outras, vamos dizer assim, cursos voltados à área de comunicação, como foi o caso de um técnico de comunicação visual. Então, eu gostei da área e tudo, mas faltava definir uma faculdade, eu optei por jornalismo, por gostar mesmo, por também ter gostado muito, e aí também entre você, né, Vicente, das narrações, dos comentários. Então, comecei a comentei durante muito tempo, e eu tenho vontade de comentar também mais corridas virtuais, e também, quem sabe, um dia comentar também corridas reais. Já tive experiências aí de comentar virtual com o Sérgio Lago, com o Osiris Júnior, com você, né, lá no Anual de NASCAR também, nas corridas da Masters of Track também, se eu não me engano, da IRB, foi ótimas experiências, com o Rafael Sank, eu não lembro se também se com o Munhoz, alguma corrida, enfim, muita gente também que eu comentei também, corridas, que eu gostei muito, e que eu também tive um bom feedback, não só do pessoal que corria também no virtual, que acompanhava no chat, tudo, nos comentários também, mas também de outras pessoas também que eu achei muito importante, fiquei também muito feliz, e até também, assim, depois eu fiquei, impressionado também como foi a repercussão, assim, no caso o Sérgio Lago, também, que me elogiou muito também da minha forma de comentários e tudo. Então, fiquei muito feliz. Quem sabe eu também possa seguir também para esse lado de comentar também, não só o virtual, mas também o real. Um parêntese sobre isso. Vitor Del Porto não é puxando o saco, perdão, porque o cara tá aqui. Mas foi, até hoje, o melhor comentarista que eu já tive. E não é forçando a barra. Um cara estudioso, um cara que chegava pronto para o comentário, que era cirúrgico, incisivo e que era o meu respiro. Enquanto a gente comentava, você já saber quando a pessoa inflexiona uma palavra, que ela vai terminar a frase ou não. Então a gente tinha uma sinergia ímpar. Trabalhávamos juntos, parecia que a gente estava cada um do lado do outro, não estava cada um na sua casa. Estávamos numa cabine, um trocando ideia com o outro. Sempre muito informado, chegava, sabia os detalhes das corridas, sabia o que falar, os momentos certos de comentar, de trazer algum detalhe.
Então, não é querendo fazer distinção com os demais, mas o Vitor foi o cara que eu mais tive sinergia, eu acho, na hora de comentar. Porque era diferente. Era diferente. E principalmente saber agora que você está fazendo jornalismo, que também é um sonho que eu tenho, eu fico contente com isso. Porque acho que você tem futuro, você é um cara que tem conteúdo. E torço, claro, para que, quem sabe, nós dois não cheguemos lá um dia, Vitão. Opa, Vicente, obrigado, viu? Também espero que algum dia nós possamos comentar aí, quem sabe você narrar uma Fórmula Indy, eu comentando com você. Eu realmente comecei do nada nos comentários, não era uma coisa que eu falei, nossa, eu quero comentar uma corrida e tudo, mas eu lembro que eu tinha uma vontadezinha, porque eu gostava de assistir as corridas e tudo também do Virtual. E Foi lá em demitido. 2013... Hã? Foi meio demitido. Foi de surpresa, porque assim, como eu comecei a me envolver muito nas corridas, eu não só apenas corria nas ligas, eu comecei na IRB, no iRacing Brasil, e não tive um primeiro ano muito legal das corridas, tive uma pequena pausa, quando eu voltei em 2013, que eu voltei a correr numa temporada que era oval e misto na Fórmula Indy, né, da IRB, inclusive o campeonato que até hoje prossegue na IRB, né, o campeonato mais longo aí, acho que não sei se do virtual no geral, mas É verdade. da IRB com certeza. Desde 2013 a IndyCar Series, na época era IndyCar Experience, então comecei lá correndo e eu comecei a me envolver muito, assim, de passar dica para a organização da administração da liga, sugerir coisas. Então, assim, enfim, eu falava muito com o pessoal, participava muito assim das coisas. Até que um dia o Rafael Sank, que é da IRB, né, o administrador da IRB, eu estava no TeamSpeak, que a gente falava por TeamSpeak naquela época ainda, em 2013. Sim. Eu estava lá de bobeira, tem uma coisa da NASCAR, que eu gostava muito de acompanhar o pessoal, de ouvir os pós-corridas, que infelizmente agora acabaram, né, porque o pessoal acabou, depois de um tempo, se desentendendo. Mas eu acompanhava muito, então teve um dia que eu sempre estava sozinho, ele falou, Vitor, você não quer me ajudar e tal? Naquela época eu tinha acabado de ser também, acho que campeão da Indy também, fazia pouquíssimo tempo, se não me engano. Eu falei, Depois também ajudo. não parou mais, né, Vitor? Puta merda. Foram comentar ou ganhar o campeonato? Não, comentar você dá uma parada, mas ganhar campeonato você não cansa. Mas peraí, termina o raciocínio. Então, ele me chamou. A primeira vez que eu comentei foi em novembro de 2013. Eu só fui, assim, parar de realmente dar uma pausa por conta de curso e tudo, e depois voltar também algumas oportunidades. Mas eu parei, eu fui ininterruptamente de 2013, novembro de 2013, até julho de 2016. Então foram aí 2 anos, quase 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, comentando sem parar na IRB. Então, cheguei a comentar, chegou a ser, minha semana chegou a ser da seguinte forma. Inclusive, o Vicente também lembra disso, de algumas oportunidades. Eu corria domingo de Indy, comentava segunda-feira NASCAR, comentava terça-feira a Master of Track, que era o GT3 na época, corria na quarta de Truck e corria na quinta-feira de Xfinity Series. Então, assim, era insano, mas eu adorava. Eu tomei gosto pela coisa, então comentei... Teve uma época também que todos esses dias eu que transmitia. É verdade também. Tava sempre junto ali. A truck graduados, truck novatos, e enfim, era muito. Tinha muita gente correndo, então a gente sempre tava junto de alguma forma, né, Vicente? E aí, enfim, gostei da ideia, gostei de comentar e tal com o Sank. Falei pro Sank assim: quer que eu comente novamente semana que vem? Ele falou: não, comento. Pode comentar sim também. Se gostou, pode continuar. Me ajuda bastante também. E aí eu montei tabela, comecei a montar. Ver os posicionamentos. Então era uma coisa assim que eu realmente me organizava bastante para ajudar, para passar boas informações. Estava muito preocupado em passar coisas bem legais para o pessoal. E eu tive um ótimo feedback, como eu disse. Então, assim, foi uma coisa muito divertida, que por enquanto eu dei uma pausa, mas eu quero sim voltar a fazer. E dependendo como for, quem sabe também comentar na TV, né? Na TV, enfim, uma mídia assim que transmita corridas reais, né? Profissionais aí da nossa vida aí, no dia a dia. Porque tem gente que acha que comentar é você chegar lá e falar um monte de groselha, abrir a boca e ficar falando. Não é. Então eu acho que o comentarista ele tem que ser mais preparado em alguns casos, na maioria dos casos, do que o narrador.
Principalmente quando se fala de TV, né? Porque TV, o narrador ele tem que ser meio genérico, ele tem que falar de um tudo. E ele não precisa saber tanto da categoria, ou pelo menos daquilo que ele tá narrando, porque tem o comentarista. E no caso do Vitor, isso eu sei que é tranquilo pra ele, porque é um cara realmente estudioso. E fica até de lição pra quem pretende comentar, quem tem vontade, ou quem comenta em alguma liga, ou né, dentro do automobilismo virtual, fica com essa lição porque tem que pesquisar, tem que se inteirar. Mas voltando sobre o Vitor Del Porto de família, o Vitor ele escuta que tipo de música? É meio variado. Eu tenho uma tendência mais, às vezes, rock, mas eu gosto muito de pop, anos 80. Acho que chama Synthwave também, que também pertence aos anos 80 também. Música eletrônica. Eu gosto, assim, é variado. Pende um pouco mais pro rock, mas não quer dizer que seja rock pesado só. É um pouco disso, sabe, Vicente? Eu gosto de variedade também. Entendi. E o Vitor bebe, o Vitor fuma, o Vitor ele namora, o Vitor usa droga. O que o Vitor faz assim de fora da lei ou não faz nada? Ah, é... eu não bebo, não fumo. Não fala Não palavrão. namoro também não falo. Isso é uma coisa que eu... Gente, eu conheço o Vitor há 7 anos, eu nunca consegui arrancar um palavrão do Vitor. Eu vou te dizer que acho que somente uma vez, eu acho que um amigo meu de escola me ouviu falando talvez um palavrão, mas assim, foi assim, realmente sem querer, não vou falar para desestressar, por exemplo, que tem algumas pessoas que usam isso para desestressar, né? Mas eu nunca, realmente, eu sempre tomei para minha vida que eu aprendi que não pode falar palavrão, que não se deve falar palavrão, aliás. E tudo bem que cada um tem a sua... Eu entendo isso, que algumas pessoas também aprenderam a viver assim, também falando palavrão, mas eu não gosto de falar, acho assim, uma falta de educação, e eu evito ao máximo também. Às vezes, claro, a gente pensa um pouco também na situação, fica nervoso, chateado, bravo, mas eu não O falo. Vitor Brabo, ele é que nem o Caio comentarista, o ex-jogador. Assim, seu bananão, é o máximo que você escuta. É um idiota, alguma coisa do tipo. Macacos me mordam. Nas minhas lives, inclusive, às vezes, eu tiro o fone, eu meio que, assim, bato os braços, sei lá, faço uma coisa bem tempestiva, assim, com as mãos e tudo, mas é o máximo, viu? Xingar a pessoa não, porque eu não consigo, sabe? Entendi. E você tem quantos títulos no automobilismo virtual? Eu lembro que eu narrei uma porrada deles, mas eu já perdi as contas. Então, de Indy no geral, a maioria dos meus títulos são de Indy. Então eu tenho, pelo iRacing Brasil, de Indy, são 19 títulos como campeão mesmo. Não tô falando de segundo lugar nem terceiro lugar. Eu tenho alguns segundos, alguns terceiros também na Indy. É só campeão, porque segundo e terceiro eu nem considero. O cara é humilde demais. Assim, você também me conhece, Vicente, sabe muito bem que eu fico realmente chateado quando eu não consigo ir bem numa corrida. Então, assim, eu analiso bastante as situações. Então, como eu disse, eu fui 19 vezes campeão na Indy do iRacing Brasil, com alguns vices, alguns terceiros. Entre 2013, maio de 2013, até setembro de 2019, eu só era campeão, vice ou terceiro lugar na RB da Indy. Nunca tinha conseguido ficar fora disso, até que na última temporada do ano passado eu consegui ficar em quinto. Então, também eu analisei a situação, foi algumas, claro, boas coisas do pessoal também que estava me enfrentando. Na ocasião, o João Ritter foi campeão também da categoria. Mas eu também errei bastante, também não só em manobras, mas também em estratégias e tudo. Então, mas falando de títulos, como você me perguntou, então 19 na RB de Indy, mas mais 2 de NASCAR também, de truck na IRB, mais 3 de Indy na F1BC, então aí são 24 títulos. E eu tive também alguns eventos também de 500 milhas de Indianápolis que eu ganhei fora de competições assim de campeonatos, acho que foram 3 vezes, se não me engano. Quase um Hélio Castro Neves do automobilismo virtual. E fora isso também, Vicente, você falou também dos eventos aí reais que nós tivemos. Eu ganhei 3 vezes o processador da Intel lá na Campus Party, 2012, 2013, 2014.
Nesses mesmos anos, também tiveram promoções da Fórmula 1, também de simulador. Então, ganhei em 2012 também um par de ingressos pela Pirelli para ir na Fórmula 1 Interlagos. Eu nunca tinha ido. Eu fiquei ali na arquibancada da frente dos boxes, assistindo a corrida. Levei minha mãe também na ocasião. Dei uma volta num Porsche também na pista. Não como pilotando o Porsche, né? Era um Porsche não de corrida, mas era um Porsche esportivo, vamos dizer assim, normal, né? Como copiloto, vamos dizer assim, no banco do passageiro, né? Isso aí. Em 2013 também ganhei de novo para ir na Fórmula 1. Dessa vez, eu não lembro como que foi. Foi pela Globo, na Brasil Game Show, que eu ganhei o par de ingressos também. Disputei com um nome também que o pessoal conhece muito agora também, que não conhecia tanto na época, eu acho, que foi o Gustavo Ariel, que era muito novo na época, acho que tinha 15 anos, 16 anos. O Gustavo, que é muito bom piloto, é muito agressivo também às vezes, mas anda muito bem, e quase me tirou lá a vitória. Então, naquela ocasião, eu fui assistir corrida no Laranjinha também, de Interlagos. Andei também, acho que de novo, eu não lembro se eu andei de novo ou não, acho que não andei na pista, mas eu fui dar aquele passeio nos boxes de Interlagos ali, para ver bem perto ali os carros. Sim, sim. Em 2014, em 2014, que foi o último ano que eu consegui um ingresso para a Fórmula 1, que daí teve duas histórias. Uma delas foi do Salão do Automóvel, que eu fui lá no stand da Williams, que estava no Salão do Automóvel, e eu ganhei um par de ingressos de novo para Interlagos. Só que tem uma promoção no Shopping Dourado da Mercedes, da Petronas, aliás, né, em nome da Mercedes, que eu ganhei também um par de ingressos só para sexta-feira, não incluía final de semana. E aí eu tinha uma foto com o Hamilton e com o Rosberg. Na época o Rosberg competia com o Hamilton ainda, né? E aí eu tinha uma foto com eles lá no shopping e fui na sexta-feira da corrida no paddock, naquela região realmente mais cara da Fórmula 1. Andei por aquela região e tudo. E eu tinha acesso ao camarote VIP da Mercedes. E também quase cheguei a ponto de tocar lá o carro da Mercedes também no box. Não consegui tocar o carro da Mercedes, mas cheguei muito, muito perto. Então foi um momento incrível. E fora isso, também ganhei, como o Vicente também falou aí das experiências dele, 3 anos consecutivos a Stock Car, sendo que as 2 vezes que eu ganhei o ingresso para Stock Car, das 3 vezes, 2 eu fui dei aquela volta rápida no circuito. Também foi uma experiência fantástica, vibrante, para dizer a verdade, que muito emocionante, muito divertida. Você fazer o S do Senna em Interlagos mesmo é uma coisa totalmente diferente do que você pode pensar na vida. Para mim, que nunca teve essa experiência, vai ver como é inclinada aquela curva, como é uma descida realmente, e como é emocionante você andar num carro real, né? Mesmo não pilotando, né? Também como ali, banco do passageiro, né? Mas foi fantástico. E depois de tantos títulos, 24, 30, sei lá quantos títulos, pensa em aposentadoria? Eu já pensei algumas vezes. Antes da aposentadoria. Não é querendo desmerecer você, e por favor não entendam mal os demais. Uma vez eu vi o Ingo Hoffmann falando numa entrevista que dos 12 títulos da Stock Car, alguns deles não tinham adversários. E em alguns desses eu vi o Vitor competir, e não entendam mal, mas era um momento onde a categoria estava mais ou menos, né, Vitor? O pessoal faltava, não se dedicava tanto, eram algumas situações, e pode parecer que eu estou desmerecendo, mas não é isso, você sabe muito bem que eu falo, não é nessa linha. Porque tiveram momentos onde a categoria tinha 30 e poucos pilotos largando, e tinham vezes que a categoria tinha 14, 15 pilotos largando. Então, alguns desses títulos, você teve a sua vida facilitada. Outros foram pegados. Eu acho que até esses são os mais gostosos, né? Eles são pegados, são aguerridos, são disputados. Eu acho que realmente tem campeonatos que a gente participa às vezes, que tem... você vê que tem um grid mais forte mesmo, outros que parece que não vai ser forte, mas se tornam muito fortes, né? É bom lembrar que tem muita gente que se dedica muito fortemente a correr os campeonatos. E algumas confusões também que acabaram influenciando também grids com menos número de pilotos, né, Vicente? Sim. Você viu algumas coisas, às vezes aconteceram algumas coisas aí bem chatas, às vezes, o pessoal brigar, enfim. E assim, mas da mesma forma que com o grid muito cheio, o grid mais vazio, eu também, como piloto, também tenho que pensar o seguinte:
eu também não posso levar o negócio como muito mais fácil ou muito mais difícil. Eu tenho que saber que eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, assim, poxa, tem 15 pilotos só, tá bom. Mas se eu não fizer a minha parte, eu não consigo ganhar o campeonato, ganhar a corrida, ir bem na corrida. Então, eu tenho que focar no que eu sei fazer, no que eu consigo fazer e levar a sério. Então, assim, eu sempre levei muito a sério os campeonatos, muito mesmo. Tem outros que também que levam, às vezes, independente de ser hobby ou não, mas tem outros que levam realmente assim, não. Se eu bater, bati, se eu ganhar, ganhei. Eu vou fazer ali eu me divertir, sabe? Vou participar me divertindo e isso é legal. Mas assim, Não é o eu seu sempre, caso. eu sempre entro assim realmente para fazer uma boa corrida. Eu fico muito chateado quando eu, por exemplo, bato logo na corrida, por um erro dos outros, por exemplo, fico muito chateado mesmo. Se eu bato sozinho, por exemplo, também fico chateado, mas pelo menos eu fico assim, não foi, como posso dizer, não foi um erro do outro, foi um erro meu que eu fiquei chateado, mas assim, fui só eu, não teve mais ninguém envolvido e tudo. Claro, pode ser que tenha outros pilotos que se envolvam também comigo, mas não fui eu que levei alguém pro buraco, vamos dizer assim, né? E tem ocasiões que eu erro estratégia também, por exemplo, eu errei estratégia e não deu certa corrida. Ou tem outras ocasiões também que, por exemplo, eu tô lá atrás, mas eu sei que eu tenho como chegar mais na frente. Então vou acertando todos os momentos da corrida. E quando eu vejo que eu tô lá nas primeiras colocações e tudo, eu vejo, poxa, eu acertei tudo, sabe? Que tinha que ser acertado, né? As estratégias e tudo, todas Construiu essas coisas foram. o quebra-cabeça. Então, acertei todas as peças do quebra-cabeça, acertei tudo certinho para conseguir chegar na frente. Isso é muito satisfatório. Então, teve uma última experiência esse último domingo aí com na RB, que também, inclusive. Eu não corro só na RB, também corro na F1BC, na Race Manager Brasil, na Virtual Challenge também corro. Também corri em outra liga também de automobilista, também um pouquinho só, mas também corri. Infelizmente agora fugiu o nome da liga. Também corri em outras ligas também estrangeiras. Mas na RB domingo, por exemplo, chegou uma situação que eu estava em primeiro lugar, com o Matheus Leite em segundo, com o Adriano Pereira em terceiro, que é um ótimo piloto virtual, fantástico Sim. mesmo, anda muito, muito bem, e com o Tony Kanaan em quarto. Aí você olha aquilo lá e você fala assim, caramba, eu tô no top 4 de muita expressão. O Tony Kanaan pode não saber ainda andar tão bem no simulador, eu sei que ele tá treinando muito bem agora, tá treinando muito para conseguir andar bem. O Leite também anda muito no simulador. Do Tony Kanaan e do Matheus Leite, tá no top 4 com o Vitor Del Porto. Que honra, né? E o Adriano Pereira que eu sei que anda bem. Então você fala, poxa, é uma sensação maravilhosa você chegar em primeiro lugar, como aconteceu aquele caso lá, que eu consegui passar o Leite e vencer a corrida. E aí você fala, tá valendo a pena continuar correndo, sabe? É uma motivação então, pra você continuar. Nada de aposentadoria por enquanto. Não. O pique continua mesmo. Não vou negar você que já pensei algumas vezes, porque algumas vezes você se sente chateado por algumas situações também, que a gente ouve muitas coisas aí que são desagradáveis, muitas Posso coisas falar que são sobre realmente isso? chatas. Pode. Essa aí foi pergunta do internauta até. O amigo internauta perguntou. Como que você lida com essa questão das pessoas acusarem você de trapaças, do bom e velho cheater? Olha, primeiro que eu fico chateado, né, pela situação. Eu sei que eu não faço nenhuma dessas coisas aí. Já fui acusado também de fazer trapaças e tudo, mas eu não faço. Não tem por que eu fazer, sabe? Eu compito há tanto tempo no virtual, já são 8 anos correndo no virtual. Já participo de muitas competições, sempre corri focado em fazer boas corridas, independente de acidentes ou não. Eu sempre fui um piloto que se envolveu pouquíssimas vezes em batidas, e geralmente quando tem a batida, não é culpa minha que leva o piloto, que leva a ter contato com outro piloto. Pode ser sim que, por exemplo, eu estou andando muito próximo com outro piloto, mas aí que eu desci no outro piloto e me envolvo sozinho lá no acidente. Mas assim, nunca fui eu de, vou esperar no outro carro e levar o carro pro muro, por exemplo. Nunca fui piloto assim de fazer isso. Sempre fui piloto de tentar fazer o máximo possível dentro do correto, de estratégia, de defender posição e tudo. Já cheguei a devolver posições, uma vez aí também de Indy devolver posição, há pouco tempo atrás. Uma vez também de New Hampshire, de NASCAR, inclusive. NASCAR você pode até dar um toquinho do piloto, disparar também do outro piloto e tudo. Você pode fazer isso até.
Mas teve uma vez que correndo contra o Nóbrega, inclusive, João Carlos Nóbrega, que eu dei uma portada nele que eu achei que não devia ter dado essa portada. Eu devolvi a posição para ele. Então, assim, não tem por que me achar disso. Já fui acusado algumas vezes já, inclusive há poucos anos, de cheater e tudo. E agora também eu transmito as corridas. Então, assim, quem quiser ver eu correndo, vai ver que eu tô correndo lá e não tem como, gente. Como que eu vou fazer alguma coisa? Não tem como. Você pode também falar, não, mas o iRace também... o iRace, assim, a gente ouve falar de boatos que existem formas de você fazer alguma coisa errada, de você ter vantagens. Mas isso, assim, é dificílimo, eu acho, de fazer. Eu nem sei como fazer, nunca vou tentar fazer, nunca tentei fazer nada disso. Então não tem como fazer isso, não tem como pensar isso de mim. Eu sempre tento fazer as coisas muito corretamente. Se eu errar em alguma coisa, eu vou pedir desculpas para a pessoa. E é isso, Vicente. Não tem como pensar isso de mim, de cheater e tudo. Eu fico chateado, sim, de ouvir o pessoal falando alguma coisa, comentando alguma coisa, mas eu respondo que não faço nada de errado e assim segue a vida. Eu acho que eu nunca fui bom o suficiente, Vitor. Porque nunca me acusaram de cheater. Mesmo ganhando corrida, ganhando campeonato, nunca me acusaram de cheater. Acho que eu nunca fui bom o suficiente. O papo tá bom, tá longo, porque por mim eu iria mais horas e horas aqui conversando contigo, mas a gente tem que terminar. O que você espera pra você daqui pra frente? O que você espera do automobilismo virtual daqui pra frente? Bom, acho que a entrevista também vem num momento bem importante aí do nosso... Esse nosso, para alguns que é hobby, para outros que é profissão, né? Que também serve para você ganhar a vida, vamos dizer assim. Mas o automobilismo virtual agora está numa crescente bem interessante, aparentemente, pelo menos, né? Nós sempre temos eventos aí, como que podemos falar, pontuais aí de incentivo ao virtual. Mas eu espero que cresça realmente a ponto de nós vermos mais competições em larga escala, que envolvam mais pessoas. Eu acho que não é só um esforço de ligas, de organizadores, mas também, sim, de nós mesmos que competimos, né? Não só piloto, mas também como equipes. Nós precisamos organizar direito, ou nos organizar melhor para isso. E também uma autocrítica também a mim, né? Autocrítica a mim é bem interessante esse termo, hein? Mas é uma autocrítica também. Então Uma autocrítica a mim, pessoalmente falando. ficou feio, mas tudo bem. É redundante. Mas uma autocrítica também, porque assim, nós precisamos melhorar muito. Então, assim, quando alguém cobra alguma coisa de uma liga que melhore, não só na questão de premiação, de valores, de valores, eu não digo só de dinheiro, de inscrição, mas também de pensamento de punições e tudo, em relação à moderação e tudo, de buscar premiações melhores, etc e tal, também tem que ser um momento nosso de piloto, de equipe. Nada vai crescer assim sozinho do nada. Então, assim, nosso esporte é um esporte mais complicado por questões também de financeiras. Você pode competir com poucos acessórios, vamos dizer assim. O iRace você pode correr com joystick. Ele aceita joystick, por exemplo. Mas, assim, ter performance fantástica no iRace é muito difícil com joystick. É por isso também que afasta um pouco as pessoas, também por conta da assinatura. Tem outros simuladores que são mais baratos. Tem o R-Factor, que você pode baixar, não pelas maneiras convencionais, vamos dizer assim, para você correr. Automobilista, Fórmula 1, são às vezes valores mais baixos, né? Mas é complicado, você tem que se organizar melhor. Então, acho que assim, nós temos que nos organizar melhor, no geral. Então, pensar em outras maneiras de divulgar, pensar em outras maneiras de você conseguir atrair pessoas, atrair patrocinadores. Tem muita gente, Vicente, você também já viu isso em eventos reais. As pessoas falam, mas automobilismo está em decadência no mundo real, tem pouca audiência, está decaindo as pessoas que vão assistir. Gente, quando você vai num evento de jogos, um evento que pode não envolver os jogos, mas tem um cockpit lá, a pessoa vai olhar o cockpit, vai olhar o simulador e falar, não, eu quero dar uma volta, eu gostei disso. Não é só homem, mulher,
qualquer idade, homem, mulher, pequeno, jovem, adolescente, mais velho, o pessoal gosta disso, se atrai por isso. Se você ouvir o motor de carro ali na Interlagos, a pessoa vai gostar, por mais que a pessoa às vezes nunca, a primeira vez que a pessoa vai em Interlagos para ver alguém correndo, nem sabe o que é. A pessoa vai se interessar, vai ver alguma coisa que interessa a ela. Ah, é barulhento, tá bom, mas vai chamar a atenção a velocidade do carro. Então, assim, isso tem atrativo, tem uma maneira de você as pessoas. A gente tá com um pequeno probleminha com o som do Vitor, ver se a gente consegue restabelecer aqui. Não sei se tá tudo certo, tá me ouvindo bem, Vitor? Tá um pouquinho, agora melhorou, mas tá um pouquinho... Agora ficou bom, né? Ficou bom de novo. Termina o raciocínio, por favor. Então, assim, tem maneiras de nós nos organizarmos melhor para tudo, viu, Vicente? Então, assim, eu acho que o automobilismo virtual tem um caminho para crescimento. Vai ser ainda bem mais lento o crescimento. Não é, a gente sempre espera que vai dar aquele boom, que o negócio vai ser muito presente nas nossas vidas. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Nós também precisamos encontrar maneiras também de fazer com que se pare um pouco com aquela coisa de assim, nós estamos crescendo no virtual, tá? Mas a gente, quando fala isso, a gente está fechado, às vezes, no mundo de um simulador só, né? Então, eu corro muito no iRacing, isso é verdade. Tenho algumas experiências no automobilista, por exemplo, né? Não participo de campeonatos e tal, mas tem algumas experiências. Mas as pessoas não podem se fechar, é só iRacing, então automobilismo virtual é só iRacing. Você tem que falar de todos, tem que falar de tudo, tem que, de certa forma, não promover aqui a integração, de montar uma confederação, não é isso a ideia. Mas você tem que falar de todo mundo que está envolvido. Então tem pessoal que corre no Effecto, que é feliz, tem pessoal que corre no automobilista, que é muito feliz, que anda muito bem, que é muito rápido, Fórmula 1, Gran Turismo, Effector 2, Race Room, tudo que você acompanha aqui na Eleven TV, basicamente. Mas... Pois é. Termine. Então, só para encerrar, né, que eu também falo muito e falo também bem rápido, mas é que eu também, assim, eu me envolvo muito com as coisas, né, Vicente? Você me conhece também. Então, assim, com a causa, né, exatamente. Então, assim, vai crescer mais devagar, talvez cresça um pouquinho menos devagar, vamos dizer assim, um pouco mais rápido por conta desse movimento agora, estamos todos em casa por conta da pandemia e tudo, mas falta ainda um envolvimento nosso, enquanto pilotos, equipes, patrocinadores, etc., para a gente conseguir alcançar mais pessoas e mostrar mais um pouco do que nós fazemos, porque até então a gente está um pouco desconhecido. As pessoas veem a gente correndo, às vezes, fala legal e tal, mas é virtual. Tem às vezes uma certa... assim, é preconceito, mas a gente também entende, porque as pessoas querem ver a gente correndo, às vezes, no real mesmo, quer ver um envolvimento maior com a causa real também. Então, assim, eu acho que é isso. Eu também vou continuar correndo, como eu disse para você. A aposentadoria também já pensei algumas vezes, mas eu não penso em parar tão cedo, porque tem muitas alegrias ainda a serem conquistadas. Quem sabe com outras categorias também. O que falta para você ainda, Vitor? A gente dividir uma equipe, a gente andar junto. Que nunca aconteceu uma coisa dessa. Nunca andamos junto. Pois é, né? Pois é, quase. Acho que tem uma vez que quase a gente correu junto também, que eu falei pra você, vem correr também num campeonato e tal, mas você tava, acho que, por outra equipe e tudo, não lembro a situação que foi. Mas, enfim, eu acho que é isso, Vicente. Eu vou continuar correndo, vou continuar transmitindo as minhas corridas. Talvez também por outros simuladores, em outras categorias. E acho que é isso. Acho que a gente tem que focar em fazer com que as coisas melhorem no geral. Até o momento esse vai ser o papo mais longo da história do Stop and Go. Mas é um papo com conteúdo, de gente que fala com propriedade, uma pessoa que entende do riscado. Então vale a pena a gente ouvir. Para finalizar, agora saindo Automobilista 2, você pretende experimentar? Sim, não, você não precisa se alongar, só sim, não. Sim, eu tenho que testar sim, não só esse como os outros também, mas pretendo testar sim. E para finalizar, tem alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Olha, eu acho que teria muito mais perguntas para fazer, Vicente.
Mas eu acho que, não sei se devia tocar em alguns assuntos e tal, mas acho que sim, tem perguntas assim que podem ser feitas. Qual, por exemplo? Perguntas que envolvam assim, outras equipes, se alguém já se interessou por participar da equipe que eu corro, então eu participar da equipe que a pessoa, enfim, organiza e tudo. Ou então tem outros convites também para comentários e tal. Acho que são coisas interessantes também para serem faladas. Quer falar sobre os comentários, então? Opa, eu falo sim. Eu já, só para terminar, né? Eu já fui também convidado, às vezes, para ser comentarista em outros campeonatos, mas por algumas questões também que envolvem, às vezes, o dia a dia. Não é fácil você trabalhar numa rotina normal também. Eu trabalho de segunda a sexta, no horário comercial, e depois também tenho a faculdade também tinha cursos também técnicos. Então, eu recusei também alguns convites para comentar. Como eu falei para vocês, eu cheguei a ter uma rotina muito forte de automobilismo virtual, correndo e comentando, de domingo a quinta, toda semana praticamente. E tive que dar uma pausa nisso, porque senão ia ficar muito complicado. Também para ter uma rotina mais saudável também de vida, né? Mas também tive alguns convites, não pude aceitar, mas espero voltar assim a comentar corridas, e como eu falei também, corridas virtuais e também reais. Quem sabe um dia comentar a Indy, a NASCAR, enfim. Eu tenho muita vontade, tenho muita desejo por isso, viu, Vicente? E muita capacidade também. Obrigado, viu? Vitor, muito obrigado pelo papo. Você é uma pessoa que eu gosto demais. Mesmo que quando veio para Curitiba não quis me conhecer, mas eu gosto muito do senhor. E... Mas é isso, brincadeiras à parte. Eu desejo todo o melhor para você. Espero que continue por muito tempo no automobilismo virtual. Que possamos dividir uma equipe, que possamos andar juntos em algum momento. E que a sua faculdade seja também muito próspera. E que traga os resultados que você espera e que você consiga chegar lá. Bom, Vicente, da minha parte, eu agradeço também a você pelo convite. Foi um pouco complicado a gente conseguir um dia aí para gravar, mas estamos hoje aí gravando. Agradeço a todo mundo que sempre me acompanha nas minhas lives. Vai ter as redes sociais aí na descrição do vídeo. Mas eu passo aqui também, se me permitir. Pode ficar à vontade. Opa, então o meu canal no YouTube, que é Victor do Porto Racer. Meu Twitter, que é o Victor Most TV. Most TV por conta do Trackmania. O Vitor do Porto Racer tá aparecendo ali embaixo, ó, tá vendo ali, ó? Tem o nome do Vitor e embaixo tem o inscrito. Meu canal no YouTube aqui, que estou com 371 inscritos, quase 20 mil visualizações. Comecei ano passado, quem sabe crescer aí um pouco mais no acompanhamento do pessoal, diversificar. Mas tem um problema, pessoal, ô Vitor. Talvez agora que você apareceu aqui na Eleven TV, você perca inscritos. Opa, acho que não. Vai cair de produção o negócio. Isso, mais autoconfiança. Mas continue o serviço. Agradecendo a todos que estão acompanhando, que acompanharam essa entrevista. Eu peço desculpas também que eu falo muito rápido às vezes, mas é assim, eu entro no assunto, pensamento às vezes muito rápido, muito dinâmico. Fala com gosto. Eu tenho que melhorar nisso aqui. Fala com gosto. Pois é falar com gosto. Eu vou dizer para vocês também que eu comentei muitas vezes, eu consegui melhorar um pouco isso, de falar mais devagar, declarado e tudo, mas acabo falando às vezes um pouco rápido, então peço desculpas a vocês. Mas agradeço o convite, agradeço a quem quiser também acompanhar também no virtual. Estou acessível nas redes sociais também, Twitter, Facebook também, que é Victor da Porto 27. Me mandem perguntas sobre minha carreira, sobre mim, sobre o iRacing. Assisto as minhas lives, vou correr aí, estou correndo sempre domingo, terça, segunda. Às vezes também faço algumas coisas esporádicas, também jogo um pouco corro em simuladores, também tem jogos de corrida também, com o Burnout também, que não tem nada a ver com o simulador, então eu gosto muito. Então, por favor, quem puder acompanhar, acompanhe. E obrigado, Vicente, também por me convidar para a entrevista,
por ter sido comigo aí várias vezes narrador, né? Você narrando, comentando. Foi ótimas experiências. Espero também com você algum dia ou correr, ou principalmente comentar com você também, quem sabe aí a Indy, a NASCAR, a INSA, ou, sei lá, algum outro evento esportivo. Ia ser bom, hein, Vitão? Opa, quero muito, viu? Muito mesmo. É isso. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que chegaram até aqui. Se você acompanhou até o final, deixe seu comentário, sugira um novo entrevistado. Perguntas também, se você achou que faltou alguma pergunta, faça a pergunta. Quem sabe numa próxima oportunidade o Vitor volte também para conversar com a gente. E, claro, não esqueça de deixar o like, aquela coisa de sempre, deixar o like, se inscrever no canal. Estamos com esse nosso objetivo de chegarmos aos 1000 inscritos. E para isso, só depende de vocês que estão nos acompanhando. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. E a vocês, um grande beijo, um grande abraço e tchau.